inconstitucional a dispensa de advogado nos crimes cuja pena não é de prisão. Governo reconhece que inspetores corruptos dificultam o crescimento da INAI. Sismo mata acima de 1000 pessoas no Afeganistão. Boa noite. O Conselho Constitucional declarou inconstitucional a dispensa da obrigatoriedade de um advogado em crimes cuja pena não é de prisão. O pedido foi feito pela Ordem dos Advogados de Moçambique. É uma das inovações do novo Código de Processo Penal que passava a dispensar a obrigatoriedade de um réu ou arguido ter assistência jurídica de um advogado ou defensor, se o seu caso não tiver na moldura penal a possibilidade de prisão ou outra medida de segurança em regime de internamento, tal como está previsto na linha B do número 1 do artigo 102 do Código de Processo Penal que passamos a citar. É obrigatória a assistência do defensor na audiência preliminar e na audiência de julgamento, salvo tratando-se de processo que não possa dar lugar à aplicação de pena de prisão ou de medida de segurança de internamento. A Ordem dos Advogados de Moçambique entendeu que esta norma fere a Constituição da República, principalmente o número 2 do artigo 62, que diz, e passamos a citar: o arguido tem o direito de escolher livremente o seu defensor para o assistir em todos os atos do processo, devendo ao arguido, que por razões econômicas não possa constituir advogado, ser assegurada a adequada assistência jurídica e patrocínio judicial. Para resolver o problema, a Ordem dos Advogados recolheu 2.000 assinaturas e submeteu o pedido para apreciação da constitucionalidade dessa norma ao Conselho Constitucional. Os juízes conselheiros analisaram a petição e as respectivas leis e chegaram à conclusão de que a Ordem dos Advogados tinha razão e, por isso, declararam inconstitucional a linha B do número 1 do artigo 72 do Código de Processo Penal. A Ordem queria igualmente que fossem declarados inconstitucionais outros artigos do Código de Processo Penal, que o Conselho Constitucional não encontrou nenhum conflito com a Constituição em vigor na República de Moçambique. Por sua vez, a Ordem dos Advogados de Moçambique prometeu se pronunciar sobre este acórdão ainda esta semana. A exploração do gás natural deve impulsionar a economia nacional. As previsões, aliás, apontam para um crescimento de cerca de 9%. O governo ainda discute ideias para criar um fundo soberano. Já estão a ser dados os primeiros sinais para o arranque da exploração do gás natural na bacia do Rovuma e o governo perspectiva um bom crescimento da economia nacional. De acordo com as instituições internacionais, prevê-se que o crescimento médio em Moçambique ronde na ordem dos 9,3% entre 2024 a 2033. No entanto, elevados crescimentos da economia não pressupõem aquilo que é a melhoria dos indicadores sociais e a redução da pobreza em Moçambique. Para colmatar as disparidades entre o crescimento econômico e a pobreza, o governo, a sociedade civil e parlamentares estão a afinar as ideias para a criação do Fundo Soberano. A transparência e prestação de contas públicas constituem alguns dos principais mecanismos de bloqueio para a utilização indevida dos recursos do Fundo Soberano, incluindo o comportamento de procura de renda, o chamado rent seeking. Nessa perspectiva, adicionalmente às audições da Assembleia da República, o fundo deve ser auditado anualmente pelo Tribunal Administrativo por uma entidade reputada, achamos nós. Mas não são só estes aspectos que devem ser tomados em conta na criação de um fundo soberano que se espera que traga benefícios a todos os moçambicanos. Os mecanismos de governação do fundo que sejam independentes e protegidos de interferências externas negativas. Ao abordarmos a criação de um fundo soberano, destinado à gestão das receitas resultantes da exploração dos nossos recursos naturais, devemos visualizá-lo como fator promotor da paz, como já foi referido aqui, da estabilidade e do bem-estar do povo. E nunca como mais um fator promotor de conflito e de violência.
A Assembleia da República diz que tudo fará para que, através do seu papel fiscalizador, o Fundo Soberano se torne numa bênção e não em uma maldição para o povo que representa. Devemos ter sempre em conta as prioridades para que esses recursos escassos sirvam no melhor e da melhor forma possível à maioria da população moçambicana. Para as embaixadas dos Estados Unidos de América e da Noruega, tudo é possível desde que haja uma transparência na gestão do Fundo Soberano. Esperamos que o Fundo Soberano de Moçambique se baseie nas melhores práticas internacionais para responder às necessidades particulares dos seus cidadãos de hoje. There is no miracle. It's all about long-term vision, commitment and planning. And I put this out here in terms of a source of inspiration, because it is possible to establish. Estes pronunciamentos foram feitos esta quarta-feira em Maputo, na reunião de alto nível organizada pela sociedade civil sobre o Fundo Soberano. O ministro da Indústria e o Comércio diz que os funcionários e inspetores corruptos dificultam o crescimento do país. Silvino Moreno exige mecanismos eficazes de combate à corrupção. Moreno reuniu-se hoje com a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas. Os esquemas de corrupção, a comercialização de bens ou oferta de serviços contrafeitos e a concorrência desleal são alguns problemas que mancham a imagem da Inspeção Nacional das Atividades Econômicas e que deve-se combater com urgência. Infelizmente, de algum tempo esta parte, têm sido reportados de forma recorrente casos de corrupção na instituição em que Vossas Excelências sois dignos dirigentes. Torna-se, por isso, imperioso que se instituam mecanismos internos para prevenção e combate, pois reiteramos aqui e agora que seremos implacáveis a atos de corrupção. O ministro lembrou ainda que cabe à INAI manter um bom ambiente de negócios. A existência de fiscais, de inspetores corruptos, afugenta investidores, provoca o abandono de investidores no país e, por conseguinte, dificulta o crescimento da economia nacional. Em relação ao agravamento dos preços de produtos de primeira necessidade a nível nacional, a Inspetora-Geral das Atividades Econômicas, Rita Freitas, prometeu controlar a especulação de preços. No evento, foram empossados João Zatinta para o cargo de delegado provincial da INAI, na província de Maputo, Nelson Chamo, a delegado provincial de Gaza, e Félix Sulumudine, ao cargo de chefe do Departamento de Auditoria Interna na Inspeção da Indústria e Comércio. A qualidade do ensino superior em Moçambique ainda é fraca. A conclusão é de académicos, políticos e sociedade civil que estão reunidos na província de Nampula a discutir o assunto. A primeira instituição de ensino superior em Moçambique foi criada em 1962 e chamava-se Estudos Gerais e Universitários de Moçambique, mas tinha interesses predominantemente coloniais. Em 1968 passou a ser Universidade de Lourenço Marques e em 1975 foi transformada em Universidade Eduardo Mondlane. 60 anos depois, Moçambique conta com 64 instituições de ensino superior, sendo 22 públicas e 44 privadas. Para celebrar os 60 anos do ensino superior, a Universidade do Rovuma juntou na cidade de Nampula académicos, sociedade civil e políticos para refletirem sobre os desafios e perspectivas. Apesar do surgimento dessas instituições de ensino superior como resposta à crescente procura de serviços educacionais a nível universitário, reconhece que ainda hoje existem muitos desafios para responder às preocupações da população residente nesta região.
A presidente do Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior apresentou as questões que viriam merecer debate. O que é e como as instituições do ensino superior ensinam? O que elas pesquisam e para quê? Como elas usam os seus recursos? Quais são os seus alcances e parcerias com a indústria? O professor Dr. Aderto Barbosa, da Universidade Católica de Moçambique, disse sem rodeios que a fraca qualidade dos serviços públicos no nosso país pode ser reflexo do tipo de graduado que sai das universidades. O serviço aos cidadãos em educação, saúde, transportes públicos, segurança, comunicação, fornecidos pelo Estado e sector privado, são também de baixa qualidade. Parece haver também escassos recursos para a inovação. Existe a percepção de fraca preparação técnica dos formandos, o que significa insuficiências do saber, dificuldades no saber fazer, lacunas na cultura do saber estar com dignidade. As universidades públicas e privadas multiplicam-se com vários polos, sem professores preparados, sem infraestruturas suficientes, sem formação pedagógica dos professores, professores não preparados, sem massa crítica científica para o debate. Os alunos não encontram rigor e exigência e não veem uma grande diferença do ensino secundário. O fraco investimento público na investigação científica é apontado como uma das causas dos problemas apontados. O momento mais alto de financiamento do orçamento do Estado foi dado entre 2008 e 2009 e depois baixou, nunca mais passou de 10, 15%, como se pode verificar até ao ano de 2019. Isso significa que estamos a investir, o Estado está a investir pouco na área da investigação e toda a narrativa que se pode construir sobre a investigação, enquanto nós não definirmos como prioridade financiamento à investigação, os resultados serão ainda uma miragem. Mariano Matsinha diz que o próximo presidente da República não deve ter um passado duvidoso. O quadro sénior da Frelimo diz não ter uma opinião formada sobre um eventual terceiro mandato do presidente da República. Qual deve ser o perfil do próximo presidente da República? Bom, o presidente da República primeiro tem que ser da Frelimo, não é? Tem que ser um membro da Frelimo Por que tem que ser da Frelimo? Que acredita no programa quinquenal do governo da Frelimo. Isso que é fundamental. E, naturalmente, tem que ter... não pode ter um passado duvidoso. Tem que ter um passado limpo e certa capacidade de atuação. Em relação à possibilidade de um terceiro mandato do presidente da República, Mariano Matsinha diz ainda ter algumas dúvidas, mas não defende que haja um quarto mandato. Não sei. Eu tinha de ver as circunstâncias, né? Mas a nossa Constituição deve ser uma lei segura, não é? Não podemos estar sempre a mudar a Constituição a qualquer altura que nos convier. Mas realmente não sei. Quer dizer, não tenho assim, uma ideia feita a esse respeito, terceiro mandato. Até porque o terceiro mandato ainda vai lá, né? Agora, falta de mandato, isso já eu estou contra. Estou contra, porque o indivíduo cansa. O ser humano, como presidente, também cansa-se, né? E vai ser bom no primeiro mandato, segundo mandato, talvez no terceiro mandato, no quarto mandato, já duvido muito que seja muito bom. Já a discussão sobre a realização ou não das eleições distritais de 2024, Matsinha diz ser pertinente. Para refletir como a gente fazer isso, angariar fundos, ou angariar quadros, etc, etc. Para a gente implementar essa descentralização até o distrito. Nunca disse que pense lá para a gente abolir essa questão. Não, ele não disse isso.
Mariano Matsinha é também veterano da luta de libertação nacional e membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança. Uma entrevista por ver na íntegra hoje, depois da telenovela na STV e depois do Noite Informativa na STV Notícias. A província da Zambésia produz mais de 4 milhões de quilos de tabaco por ano, uma produção que pode render aos produtores 300 milhões de meticais. Os produtores de tabaco na província da Zambésia recebem créditos agrários em sementes certificadas e de fertilizantes para fomentar a produção de duas variedades, nomeadamente Berle e Virgínia. A última campanha, a empresa Moçambique Leaf Tobacco investiu mais de 209 milhões de meticais para garantir a produção. Neste momento, quantidades de tabaco estão em armazéns a serem comprados pela empresa fomentadora. Para a compra destas quantidades de tabaco, 4.105.000 quilos, a empresa conta com 3 centros de compra. Este centro, o Centro de Compra de Alcomoloque, o Centro de Compra do Grue e o Centro de Compra de Molumbo. Com estas vendas, após o pagamento dos seus créditos, os produtores terão um encaixe de 300 milhões e 760 mil meticais. Sentimos que com o tabaco, com o vosso trabalho do tabaco, tem melhorado as vossas vidas. É preciso comprar mota também. Os produtores de tabaco falam de melhoria das suas rendas. A Moçambique Leaf Tobacco compromete-se em apoiar as comunidades nos setores de educação, saúde, água e desportos. A situação continua tensa em Cabo Delgado. O governador da província diz que há cada vez mais deslocados. Depois dos últimos ataques armados em Cabo Delgado, que obrigaram a movimentação da população que saiu em debandada à busca de abrigo e segurança, o ambiente continua tenso um pouco por toda a região, segundo explicou o governador da província. Nem todas as aldeias que se encontram abandonadas é por ter havido uma ação de terror. A nossa Força de Defesa e Segurança fica presente logo em proteção da população, então, e é o medo que existe de qualquer um. E isso é natural. Valista Luabo falava esta terça-feira depois da assinatura de um memorando de entendimento entre o governo de Cabo Delgado e a Moss Park Holdings, que vai resultar no desenvolvimento de 4 parques industriais nos próximos 5 anos. Entramos agora numa nova fase da nossa expansão dos parques, além de Nampula e Maputo, e pela primeira vez vai ser um parque que vai ser um bem público. O dono do parque vai ser a província e nós vamos ser o operador desses parques. Nós, através deste memorando, vamos desenvolver parques em Balama, vamos fazer Montepuez, Ancoabe e Palma Afundi. Para o governador de Cabo Delgado, este é um passo gigante para o desenvolvimento da população através de projetos locais. Com este memorando, a província de Cabo Delgado se capacita e se adianta na ligação de cadeias de produção e transformação agrária e mineira, gerando oportunidades e externalidades que devem engajar todo o setor privado do conteúdo local. Segundo o governante, apesar da situação tensa que se vive na sua província, é preciso aproveitar ao máximo esta oportunidade para industrializar Cabo Delgado. Está em discussão a lei dos tribunais comunitários. O objetivo é melhorar o funcionamento dos mais de 3.000 existentes no país. De março a maio do ano em curso, decorreu em todo o país a auscultação pública sobre a revisão da lei que cria os tribunais comunitários, que é a Lei 4/92, de 6 de maio.
E esta quarta-feira, em Maputo, teve lugar o seminário de validação da proposta de revisão da lei dos tribunais comunitários. O exercício que foi feito era para regulamentar a lei, o primeiro exercício, mas a mesma mostrou-se desatualizada, como vê, foi de 1992, e ela está desatualizada ao atual contexto constitucional do país. É sabido por todos nós que o país sofreu várias reformas, com destaque a questão da descentralização. Depois deste evento, as propostas aprovadas devem ser submetidas ao Governo e depois à Assembleia da República. O que estamos aqui a criar é fortalecer esta comunicação que eles têm com os tribunais judiciais, a questão de criar condições mínimas para o seu funcionamento, porque é sabido por todos nós que esta é a primeira instância na comunidade de acesso à justiça para as nossas populações. Há neste momento, segundo dados do Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, 17.965 membros dos tribunais comunitários que, em resultado da revisão da lei, podem ver as suas condições de trabalho melhoradas. 5 cidadãos somalis estão detidos na cidade da Beira, em Sofala. São acusados de recrutar estrangeiros para as fileiras dos terroristas em Cabo Delgado. Estes 5 indivíduos de nacionalidade somali, entre eles uma mulher, foram detidos na cidade da Beira depois de cerca de 3 meses de investigação. As detenções, que foram suportadas por um mandato de captura emitido pelo Tribunal Judicial da cidade da Beira, estão relacionadas com o fato dos mesmos estarem indiciados de um concurso de infrações, com destaque para o fato do grupo ter recrutado cidadãos de nacionalidade queniana e somalis para engrossar a insurgência na província nortenha de Cabo Delgado. Os detidos são também indiciados de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, auxílio à migração ilegal, uso e falsificação de documentos. Aliás, foram encontrados na posse deste grupo documentos como passaportes e cartão de identificação de requerente de asilo, cujos titulares desconhecem-se o paradeiro. O outro caso que é de veras preocupante para a instituição, a migração ou todas as instituições de justiça é pelo facto desses cidadãos terem se feito ao país sem obedecer às formalidades de entrada, que é a fixação dos carimbos que confirma a data e a entrada no território nacional. De acordo com a polícia, durante a investigação percebeu-se que a rede envolve alguns funcionários da migração que facilitavam a emissão da parte destes documentos. O trabalho vai continuar de investigação que poderá culminar com a identificação destes funcionários públicos e, consequentemente, a sua detenção. É momento de observarmos agora uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias, mais de 1000 pessoas morreram no Afeganistão na sequência de um sismo. O abalo provocou ainda 1.500 feridos, mas o número pode ser superior. Mais de 1000 mortes e pouco mais de 1.500 feridos são o balanço preliminar dos danos causados pelo sismo que atingiu o Afeganistão esta quarta-feira. De acordo com o chefe do Departamento de Informação e Cultura na província de Paktika, o número de vítimas mortais e feridos está a aumentar. Além de mortes e feridos, vários edifícios foram destruídos nas regiões de Khost e Paktika, onde vítimas em causa estão a ser retiradas. As operações de salvamento estão a complicar-se, uma vez que muitas organizações de ajuda internacional deixaram o Afeganistão depois da tomada do país pelos talibãs no ano passado. Segundo as autoridades afegãs, o sismo de magnitude 6.1 na escala de Richter teve seu epicentro a cerca de 44 quilômetros na cidade de Khost, junto à fronteira com o Paquistão. O presidente do Malawi retirou todos os poderes ao vice-presidente. Lázaro Chakwera suspendeu ainda o chefe do gabinete da Câmara dos Representantes e o chefe da polícia por corrupção.
Mais de 50 funcionários do governo malauiano, incluindo o vice-presidente, são acusados de envolvimento em casos de corrupção. Os funcionários foram arrolados no relatório do Gabinete Anticorrupção de Malawi. Adiante das conclusões apresentadas pela entidade que luta contra a corrupção, o presidente do Malawi, Lázaro Chakwera, tirou todos os poderes detidos pelo número 2 do governo, Saulo Chilima, e ainda suspendeu o chefe do gabinete da Câmara dos Representantes e do chefe da polícia. Chilima só não foi suspenso do cargo de vice-presidente porque a Constituição não permite, uma vez que está naquela posição por vontade dos eleitores malauianos, disse Chakwera. O relatório aponta mais 53 funcionários do governo envolvidos em casos de corrupção, entre eles militares, juízes, polícias, membros do Ministério da Justiça e do gabinete do presidente. Ainda no documento é implicado o empresário Zunet Sattar, nascido no Malawi, mas residente no Reino Unido, como responsável pelo suborno de vários funcionários do governo para obter contratos multimilionários. De acordo com as conclusões do relatório, 5 empresas de Sattar receberam 16 contratos no valor de 150 milhões de dólares entre 2017 e 2021. Para Chakwera, esses contratos violavam as leis de concessão e também tinham preços muito altos. O presidente do Ruanda defende que os países membros da Commonwealth devem lutar juntos por um futuro melhor. Paul Kagame sublinha que é preciso incluir na discussão as nações mais pequenas. Paul Kagame deu terça-feira boas-vindas aos participantes do Fórum Empresarial da Commonwealth de 2022 em Kigali, capital e maior cidade do Ruanda. No seu discurso de abertura do evento, o presidente ruandês defendeu a necessidade de os países membros da Commonwealth assegurarem que ninguém fique para trás, incluindo as nações pequenas ou em vias de desenvolvimento. Kagame disse ainda que o caminho da unidade é o único que permitirá a Commonwealth converter-se na família de nações que os países integrantes aspiram ser. Além do presidente ruandês, participam no evento o presidente do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, e outros dirigentes. O Fórum Empresarial faz parte do 26º Encontro de Chefes do Governo da Commonwealth, que decorre até próximo sábado. Trata-se do primeiro Fórum Empresarial da Commonwealth realizado em África desde 2007 e o primeiro fora da Europa desde 2013. A reunião de 2020 foi cancelada devido à pandemia da Covid-19. Moçambique vai ser representado pelo primeiro-ministro Adriano Maliana na Cimeira da Commonwealth. E agora, o primeiro-ministro diz que o Instituto Nacional do Mar deve fiscalizar e controlar melhor o mar. Adriano Maliana salienta que é necessário ter estratégias bem definidas para a exploração sustentável dos recursos marinhos. Isaías Elísio Monlane é o novo presidente do Conselho de Administração do recém-criado Instituto Nacional do Mar, em substituição do Instituto Nacional da Marinha, que tinha limitações na sua área de atuação. Reestruturado em 2021, Isaías Monlane é o primeiro PCA do INAMAR, por isso recaem sobre ele muitos desafios como fiscalizador das atividades marítimas. O exercício cabal da autoridade marítima nas áreas sob sua jurisdição, nomeadamente marítimo, lacustre, fluvial e zonas costais, a fiscalização de atividades nesse espaço e o cumprimento de normas relativas à proteção de ecossistemas marinhos e costeiros. A preservação do ambiente marítimo também foi apontado como algo prioritário pelo primeiro-ministro, um desafio que surge com a exploração de hidrocarbonetos. O INAMAR deve, por isso, reforçar os seus mecanismos de fiscalização e controle para evitar a poluição marinha, as descargas do lixo no mar, assim como a utilização do nosso espaço marítimo para fins prejudiciais para o próprio mar. Apesar da pouca experiência no setor, Isaías Monlane acolheu a missão e diz estar à altura do desafio. Nós estaremos muito atentos a esta questão da fiscalização marítima. O nosso espaço marítimo é muito vasto. Como sabem, são 572 mil quilómetros quadrados
no espaço marítimo e temos que assegurar uma fiscalização para que não haja pesca ilegal, para que não haja também prática de outras atividades como a pirataria marítima. Até a altura da sua nomeação, Isaías Mondlane exercia o cargo de administrador do distrito da Matola, na província de Maputo. As celebrações dos 47 anos da independência nacional já estão a condicionar a circulação rodoviária. Circular da Praça da Independência na cidade de Maputo só vai ser possível a partir de segunda-feira. Neste momento, o anel central da Praça da Independência tem a mobilidade condicionada e a partir do dia 24 do mês em curso, isto nas vésperas das celebrações de mais um ano da independência nacional, a área com restrições no trânsito vai aumentar, o que quer dizer que vai se circular com alguma restrição pelas avenidas Ho Chi Minh, assim como Samora Machel, bem como pela Rua da Rádio, incluindo as ruas municipais Oeste e Leste. Conforme estive a explicar, estaremos com o trânsito condicionado. Não quer dizer que nenhum carro vai circular, mas estaremos com algumas restrições de circulação. No entanto, para o dia das festividades, dia 25, sim, estaremos com o trânsito condicionado nesta área. Como via alternativa adicional ao acesso e saída da Baixa da cidade de Maputo, os automobilistas vão usar a Avenida Vladimir Lenin, excepcionalmente a funcionar em dois sentidos no troço que compreende as avenidas 25 de setembro e 24 de julho, precisamente nos dias 24 e 25 do mês em curso. Foram então os preparativos para a celebração dos 47 anos da independência nacional. E agora uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul, a capital Maputo vai registrar uma máxima de 25, uma mínima de 15. Previsão de continuação de chuvas fracas e céu pouco nublado. Mesmo cenário para Xai-Xai e Inhambane, 24 de máxima e 16 de mínima, 25 de máxima e 19 de mínima. São as temperaturas esperadas para estes dois pontos do país. Avançamos para o centro, continuação também de chuvas fracas e céu pouco nublado. Na cidade da Beira, em Sofala, 26 de máxima e 19 de mínima. Em Chimoio, o cenário é contrário, a previsão de céu ligeiramente limpo, 21 de máxima e 12 de mínima. Chuvas fracas e céu pouco nublado para Climane, na Zambésia, 27 de máxima e 19 de mínima. Tete, céu ligeiramente limpo, 17 de mínima e 28 de máxima. Avançamos ao norte do país, começamos por Nampula, 27 de máxima e 17 de mínima, Lixinga, 20 de máxima e 9 de mínima, por fim Pemba, em Cabo Delgado, 28 de máxima e 19 de mínima. A previsão de céu ligeiramente limpo em todo o norte do país. Até já. Retomamos as notícias. Olhamos agora o desporto. O sorteio da fase de qualificação para o Campeonato Africano das Nações de Futebol de Praia realiza-se esta sexta-feira. Os jogos de qualificação estão marcados para outubro, na cidade de Vilanculo, em Inhambane. O futebolista moçambicano Bruno Langa diz-se realizado e orgulhoso por jogar na Primeira Liga de Portugal. O lateral esquerdo moçambicano não esconde o sonho de poder jogar em ligas mais competitivas no velho continente. Vamos agora à página cultural. O Apetrechar do Tempo é o título da nova exposição inaugurada no Centro Cultural Português, em Maputo. A mostra é da autoria de Gonçalo Mabunda e Francisco Vidal. O Apetrechar do Tempo marca o regresso à exposição de Gonçalo Mabunda no Camões. É isso que a gente tentou fazer durante este tempinho e é interessante porque eu e o Vidal temos ideias diferentes. Apesar de sermos amigos, mas a gente discute muita coisa. Não, ele diz sim, eu digo não. Então, isso aqui é interessante. Desta vez, Gonçalo Mabunda apresenta as suas obras numa coletiva que conta com a participação do artista plástico português
Francisco Vidal, que através da pintura traz o traçado em linhas caligráficas sobre as telas. Há um valor aqui muito forte a acontecer, que é da amizade. É um valor que nós temos todos e que temos que trabalhar ainda mais para termos bancos de amizade. Na inauguração da exposição, a Ministra da Cultura e Turismo reconheceu o trabalho apresentado pelos artistas e, em particular, o papel de Mabunda na arte que reflete a situação da guerra em Moçambique. O nome de Mabunda está intrinsecamente ligado à destruição de armas que dilaceraram o país durante 16 anos da guerra e de forma sábia e humilde tem alimentado aquele movimento quando, vezes sem conta, afirma: eu pinto com ferro, ensino com ferro e vivo com ferro. E para combinar com o lixo da guerra, simplesmente resume: mais balas na arte, menos balas na rua. Disponíveis na Galeria do Centro Cultural Português, a exposição está aberta ao público até 31 de julho. O apetrechar do tempo de Gonçalo Mabunda e Francisco Vidal. Vamos agora ao encontro de António Tiwa para os destaques do Noite Informativa de hoje. Tiwa, boa noite. Muito boa noite, Isaura, e boa noite a todos os telespectadores. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano cumpriu a recomendação da Comissão de Inquérito que avaliou ou investigou os erros no conteúdo do livro de Ciências Sociais da 6ª classe e decidiu pela demissão de 3 quadros que estavam envolvidos na garantia de qualidade deste manual. Foram demitidos estes 2 senhores. Ismael Nhaz, então diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, e Gina Gibunda, então diretora nacional do ensino primário e também porta-voz da instituição. Além destes 2 nomes, cessou funções chefe do Departamento de Gestão do Livro Escolar. Mas além da cessação de funções, a Comissão recomendou uma reestruturação na Comissão de Avaliação do Livro Escolar. No Noite Informativa de hoje, vamos refletir sobre as reformas de fundo que são necessárias implementar para garantir que erros como estes não se voltem a repetir e a estrutura de produção e garantia de qualidade do livro seja devidamente respeitada. Uma análise que vai ser feita por Ismael Moussa e Luís Nhachote. No setor da indústria e comércio, o ministro alertou que a existência de inspetores corruptos na INAI está a prejudicar o crescimento da instituição e a retrair investimentos, atrasando o crescimento da nossa economia. Em menos de 2 meses, 12 inspetores de topo da instituição foram detidos em Maputo e na cidade de Tete, acusados de envolvimento em casos de corrupção. Vamos refletir sobre como recuperar a imagem de credibilidade da instituição e proteger a nossa economia, cujos investidores que pretendem meter dinheiro no país podem estar a ser retraídos devido a esta falta de confiança. Fora de portas, em Cabo Verde, vive-se uma situação de emergência. O país está a enfrentar o dilema da crise alimentar, da inflação e da redução do poder de compra. Parte destes problemas são vividos em Moçambique. O primeiro-ministro de Cabo Verde viu-se obrigado a declarar situação de emergência social e econômica devido ao impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Problemas que se arrastam desde os tempos da crise causada pela pandemia da Covid-19. Em direto, vamos estabelecer contato com o jornalista Orlando Pereira para nos traçar a situação que se vive naquele país, irmão de Moçambique, que também fala português. Os destaques são estes, o convite está feito, eu guardo por si daqui a pouco no canal de notícias. Acompanhe daqui a pouco Noite Informativa na STV Notícias. É tudo quanto às notícias no Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite, bom descanso.